Olá, pessoal. Tudo bem? Veja só, esse assunto que nós estudamos, chamado áreas das figuras planas, é um assunto de extrema relevância para o aluno. Então, quando você me diz, professor, estou muito atrasado em geometria plana, por onde eu começo a olhar, pelo menos, no mínimo, desse assunto? Então, esse assunto serve de viga para você estudar geometria espacial e, em muitos momentos, algumas questões de gráfico em física, e você também pode utilizar também em geometria analítica. Então, esse assunto é de extrema relevância, ok? Então, você que está acompanhando com o livro, você pode abrir na página 334, que fala sobre esse assunto. Quando nós queremos calcular a área no ensino médio, o que é que fazemos? Nós pegamos uma figura e subdividimos em vários quadradinhos unitários. Quando eu te falo quadradinho unitário, unitário vem de unidade vem de 1. Então, você vai subdividir em vários quadradinhos de lado 1, ok? Como essa região. Então, imagina que eu estou pegando essa figura e dividindo em vários quadradinhos de lado 1, e nessa situação que eu divido em quadradinhos de lado 1, eu poderia dar destaque a uma figura como essa. Dando um zoom aqui, isso aqui é um quadradinho de lado 1, e nós iremos definir esse quadradinho com área igual a 1 unidade de área. Então, a área desse quadrado seria 1 unidade de área. Então, todo o quadradinho de lado 1, 1 unidade de área. Se fosse um quadradinho de lado 1 metro, 1 metro quadrado. Se fosse um quadradinho de lado 1 centímetro, 1 centímetro quadrado. Então, se pegarmos um retângulo, se pudéssemos, por exemplo, dividir essa figura em esse lado, em 6 pedaços de lado unitário, se eu dissesse para você que esse lado mede 6, então aqui caberia 6 quadradinhos. Se eu dissesse para você que daqui para cá mede 10, então caberia 10 quadradinhos. Se eu dissesse para você que aqui tem um tamanho igual a B, então a quantidade de quadradinhos que cabem aqui na horizontal significa B quadradinhos. A mesma ideia você vai ter aqui na vertical. Se eu pudesse dividir em 4 parcelas iguais, então se aqui tivesse um tamanho igual a 4, eu conseguiria dividir em 4 quadradinhos. Se esse tamanho fosse igual a 8, eu dividiria em 8 quadradinhos. Se eu te dissesse que essa quantidade é uma quantidade H, então eu consigo dividir em H quadradinhos unitários. Quando temos uma sala retangular disposta de cadeiras, nós conseguimos contar rapidamente a quantidade de cadeiras. Se todas as filas tiverem a mesma quantidade, por quê? Porque pegamos a quantidade de cadeiras na linha e multiplicamos pela quantidade de cadeiras na coluna, não é isso? Então, se eu quisesse contabilizar a quantidade de quadradinhos que cabem aqui dentro dessa região, se daqui para cá couberam B quadrados e daqui para cá H quadrados, então a quantidade de quadradinhos vai ser uma quantidade B vezes H. Então, a quantidade de quadrados que cabe, B vezes H. Como cada quadradinho mede 1 unidade de área, então, se eu pegar essa quantidade e multiplicar por 1 unidade de área, a área desse retângulo vai ser B vezes H. Por isso que nós preferimos dizer que a área de todo e qualquer retângulo vai ser calculada como? Como produto de dois lados consecutivos. Ok? Fechado? Então, se um lado eu chamo de base e o outro eu chamo de altura, a área desse retângulo vai ser base vezes altura. Como todo quadrado é um retângulo, o que difere do quadrado normalmente é que esse comprimento é igual a esse. Ou seja, a quantidade que eu disponho na horizontal é a mesma quantidade na vertical. Se eu dissesse para você que esse quadrado tem um comprimento de medida L, e eu vou dividir de forma análoga, como vários quadrados de medida igual a 1, então aqui vai me dar L quadrados.
de forma idêntica na vertical, como o quadrado tem todos os lados congruentes, então esse lado tem o mesmo comprimento que esse. Então, se aqui cabem L quadrados, aqui também vai caber L quadrados. Então, a quantidade de quadrados que vai caber dentro dessa região, que caberão dentro dessa região, será L vezes L. Por isso que nós diremos que a área de todo e qualquer quadrado significa o quê? Lado ao quadrado. Só é você lembrar, a área do retângulo não é lado por lado? Então, a área do quadrado vai ser lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. O que é importante você analisar? O que é importante você analisar aqui, que à medida que o lado varia, a área varia. Então, se você observar, a área está em função do lado. Se a área está em função do lado, observa aqui. Que função seria essa? Seria uma função que o pessoal normalmente chama por aí de função o quê? Quadrática. Nós a chamamos de função, o pessoal chama de função segundo grau, nós a chamamos de função quadrática. Tanto faz, a gente não vai discutir isso. Então, isso aqui é uma função quadrática. É claro que se o lado aumenta, a área aumenta. Mas se nós voltarmos e lembrarmos, você pode dizer que a área é diretamente proporcional ao lado? Pensa aí um pouquinho. E a resposta é o quê? Não, né? Por que não, queijo? Se você lembrar a definição de grandezas diretamente proporcionais, se nós tivéssemos, seria isso aqui, ó. Se o lado for 1, quem seria a área? 1 ao quadrado dá 1. Essa seria minha área. Se o lado for igual a 2, qual seria a minha área? 2 ao quadrado, 4. Já de cara conseguimos observar que essas grandezas não são proporcionais. Por quê? O lado e a área. Porque se eles fossem diretamente proporcionais, se aqui duplica, o que é que deveria acontecer com a área? Duplicar. Então, a relação entre a área e o lado não é de grandezas diretamente proporcionais. Existe uma relação direta. Por que uma relação direta? Se o lado aumenta, a área aumenta. Mas eu não posso dizer que é uma relação de proporcionalidade. Já, se eu estivesse trabalhando com o quadrado do lado, observe. Se o lado for 1, 1 ao quadrado dá 1. Se o lado for igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Então, no caso, a área e o quadrado do lado estariam sendo de grandezas diretamente proporcionais, a relação entre eles. Por quê? É claro que se o quadrado do lado aumenta, a área aumenta. Mas não é só isso. Observe que se o quadrado do lado quadruplicou, a área quadruplicou. Isso sim é uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Se um quintuplica, o outro quintuplica. Se um quadruplica, o outro quadruplica. Então, grandezas diretamente proporcionais, eu não posso dizer que o lado e a área são grandezas diretamente proporcionais. Isso aqui está errado. O que eu posso dizer no caso é que o quadrado do lado do quadrado e a área, aí sim, são grandezas diretamente proporcionais. Cuidado com isso, ok? É muito comum essa ideia de proporcionalidade, diversos vestibulares, inclusive, principalmente o Enem, aborda muito essa ideia, ok? Vamos dar uma sequência aí nisso. Não menos importante que isso, você começa a trabalhar com a terceira figura, que nós poderíamos chamar de paralelogramo. E se você lembrar do paralelogramo, o nome já diz tudo. O paralelogramo são aqueles que têm os lados o quê, pessoal? Paralelos. Então, quando você pega um paralelogramo, você poderia observar a seguinte situação. Se esse lado aqui eu chamo de base, será que esse lado aqui consecutivo seria altura? Claro que não, né? Lembrando que a altura deverá fazer, quando você pega do ponto mais alto e faz uma projeção em relação ao solo, tem que formar um ângulo de quantos graus? 90 graus, ok? Então, esse lado não forma 90 graus. Então, o que seria a altura aqui no caso do paralelogramo?
Uma das formas de você achar a altura seria você fazer isso aqui, ó. Esse pontilhado, aí sim, essa medida é a altura. Se nós analisarmos essa altura, é equivalente a essa. Então, o que é que eu vou fazer aqui com você? Preste atenção. Se nós tivéssemos pego esse triângulo, recortado esse triângulo, eu conseguiria cortar esse triângulo e colar esse cara aqui, ó. Porque essas figuras aqui são o quê? Congruentes. Então, analisando essa ideia aqui, esse pedaço mais esse, a junção dessa medida verde mais azul vale Bzão. Como essa medida tem o mesmo comprimento que essa, eu posso dizer que a parte azul mais a vermelha também vale Bzão. Se eu estivesse cortando aqui, olhando para essa imagem, você observa que essa figura vai ter a mesma área, numericamente a mesma área, que esse paralelogramo. Ou seja, esse novo retângulo aqui, a sua área é numericamente igual ao paralelogramo. Cuidado. O que algumas pessoas tendem a dizer é que essas figuras são congruentes. Congruentes não. Retângulo, ele é congruente a retângulo. Se você observar essa figura, ela tem os 4 ângulos retos. Já o paralelogramo azul tem os 4 ângulos retos? Não. Então, o que é que nós podemos dizer? Apesar dessas figuras não serem idênticas, elas têm a mesma área. Em geometria plana, quando dizemos que figuras têm a mesma área, podemos dizer que elas são equivalentes. Figuras equivalentes em geometria plana são figuras que têm a mesma área. Já em geometria espacial, figuras equivalentes são aquelas que têm o mesmo quê? Volume. Beleza? Então, cortando essa figura aqui e colando aqui, esse paralelogramo vai equivaler a quem? A esse retângulo. E essa medida verde mais a azul vai equivaler a azul mais a vermelho. Então, essa medida todinha vai equivaler a Bzão. Então, como nós sabemos, a área de todo e qualquer retângulo vai ser calculado como que é o produto de 2 lados consecutivos. Então, se esse paralelogramo ele equivale a esse retângulo, a área dessa figura aqui vai ser lado vezes lado. Ou seja, tanto o retângulo quanto o quadrado, quanto um paralelogramo qualquer, a sua área pode ser calculada como base vezes altura. O que difere? Que tanto no retângulo quanto no quadrado, tanto a base quanto a altura são lados consecutivos. Já num paralelogramo que não seja retângulo, a base é um lado, mas a altura não é um lado. Beleza? Então fique ligado que a gente vai seguir, vai falar em quê? Vamos falar agora na sequência em triângulos ou figura importante. Voltamos já.